Quero estar cumprimentando os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento Resumo Aula. Temos como tema ética cristã, vícios e jogos. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá Paulo.Delaese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Ajude-nos a levar uma mensagem de esperança àqueles que precisam. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Também envie para os seus amigos no WhatsApp, pois temos aqui no nosso canal do YouTube sempre uma palavra, seja na escola bíblica, seja no louvor, seja nos nossos materiais apologéticos ou da família. Quando você curte, quando você compartilha, você nos ajuda a chegar aos lares que precisa de uma palavra. Temos alguns versículos bíblicos de parâmetro para o tema de hoje, que é ética cristã, vícios e jogos, baseado em Provérbios 31, 4, 5. A embriaguez perverte o direito e o bom senso. 1 Coríntios 6, 10. Os viciados não herdarão o reino de Deus. Jeremias 17, 5 ao 7. As Escrituras condenam colocar toda a confiança no ser humano. 1 Samuel 2, 6, Efésios 5, 29 e 30. Maltratar o próprio corpo é ultrajar o Senhor da vida. Título 2, 12. O cristão é exortado a viver sobriamente. E ainda Salmos 112, verso 1 ao 5. O homem que teme ao Senhor é bem-aventurado. E o nosso textuário baseado em Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A verdade prática diz: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. A nossa leitura bíblica de hoje está baseada em Provérbios 28, do 1 ao 10. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei e louvam o ímpio, mas os que guardam a lei peleja contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilhões envergonha seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e ozena, ajunta-o para que se compadeça do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Então aqui está a orientação do Senhor sobre os vícios, sobre o pecado, sobre a injustiça, aonde o Senhor nos convida, como homem e mulheres de Deus, a fugir de tais coisas, não praticar tais coisas, para que não percamos a salvação. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar da escravidão do pecado. Pela fé no Salvador, nos tornamos livres. Por isso não podemos nos colocar novamente debaixo de julgo algum. O vício, seja ele qual for, escraviza a pessoa. Jogos de azar, assim como o vício de bebida, têm destruído milhares de vidas. Atualmente é grande o número de pessoas não crentes
que foram seduzidas pelo uso de bebidas alcoólicas. Segundo uma pesquisa no Brasil, o consumo de álcool já é maior que o consumo de leite. O alcoolismo não é somente um vício, mas uma doença que precisa de tratamento. Essa não é uma prática inocente, por isso, resista ao mal. Tal, dados alarmantes, O álcool é mais consumido do que o próprio leite, que é um nutriente indispensável para a saúde humana. A Bíblia Sagrada enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. 1 Coríntios 10, 23, 1 Timóteo 5, 8. Desse modo, as Escrituras eliminam a possibilidade de o cristão envolver-se na prática dos vícios ou jogos de azar. No entanto, a estatística indica dados alarmantes acerca dos prejuízos provocados pela prática desse mal em nossa sociedade. Parte 1. Vícios, a degradação da vida humana. Tudo que escraviza o homem e o faz perder seus valores é denominado de vícios, que resultam na degradação da essência humana. O pecado do alcoolismo. Consumo do álcool é tanto um vício como um pecado. Lucas 21, 34, Efésios 5, 18, 1 Coríntios 6, 10. A palavra de Deus nos recomenda a não embriagar no vinho aonde há contenda e manda o cristão fugir da embriaguez. Como consequência, a embriaguez altera o raciocínio e o bom senso. Provérbios 31, 4, versículo 5 também. Além de retirar a inibição da pessoa, o álcool faz com que ela perca a motivação para fazer o que é certo. Oséias 4:11, levando à pobreza e a graves problemas de saúde. Provérbios 23, versículo 21, 31 e 32. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam o alcoolismo como a terceira causa de morte no mundo. Pesquisa de 2015 indica que no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo abusivo do álcool. Cerca de 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros têm relação com o álcool. Diante desses fatos, a igreja deve posicionar-se contra o alcoolismo e trabalhar na prevenção ao vício. O problema é de ordem espiritual, médica e psicológica. Infelizmente, muitas pessoas fazem uso da bebida alcoólica como um meio de fugir de seus problemas. Por isso, precisamos sair da clausura dos templos e anunciar que Cristo produz vida, João 10, 10, e conceder paz à alma, João 14, 27. Então, o grande problema do álcool está em a pessoa se viciar. O grande problema do álcool está em a pessoa se embriagar, perder seu autocontrole. É isto que a Bíblia proíbe a respeito do álcool, quando a pessoa não tem o seu autocontrole. Porque em alguns casos específicos, vemos a Bíblia falar sobre o álcool, até como meio de cura, como no caso de Timóteo, que Paulo recomenda. Vemos Jesus em uma festa de casamento fazendo vinho para os convidados. Ou seja, então o problema não era especificamente o álcool, mas sim quando a pessoa é dominada por ela. Então não é simplesmente o álcool, a droga ou o jogo, Tudo aquilo que domina o homem, tudo aquilo que escraviza o homem, tudo aquilo que tira o raciocínio do homem ou da mulher, tudo aquilo que faz ele perder a razão é pecado. Mas hoje especificamente falaremos sobre o álcool, sobre o jogo e sobre a droga. Esse é o grande perigo que a humanidade está passando no século 21 a qual vivemos. Parte 2 do tópico 1, a escravidão das drogas. As drogas são substâncias químicas que provocam alterações no organismo. Essas substâncias causam dependência e consumo excessivo, provoca morte por overdose. As drogas afetam também o funcionamento
do coração, do fígado, dos pulmões e até mesmo do cérebro. As drogas ilícitas mais comuns são a maconha, a cocaína e o crack e o haxixe, as chamadas drogas ilícitas, né? Essas são drogas proibidas, por isso são chamadas ilícitas. Mas existem outras perigosas conhecidas como lícitas, como o álcool e o cigarro, são igualmente prejudicial à saúde. Em 2016, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime divulgou que quase 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido ao consumo de drogas. O Brasil apresenta uma média de 30 mil mortes por ano devido ao tráfico de droga. As pessoas usam droga principalmente para alterar o estado de espírito em busca de paz. Entretanto, as drogas agridem o corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O cristão não deve usar e nem participar de movimentos que visam legalizar a droga. Seria uma tragédia generalizada. Ou seja, o cristão que é verdadeiro, o cristão que teme a Deus, ele jamais envolve com as drogas. Ele jamais faz uso de drogas. E, para espanto de muitos, infelizmente, por isso a recomendação aqui que cristão não deve se envolver com legalização de droga, há pessoas dentro da igreja que apoiam o uso de droga, porque eu já conversei com alguns que até frequentam alguns templos e diz que não tem problema. Isso é a maior mentira do diabo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e a droga, ela destrói o raciocínio, ela destrói esse templo, e a Bíblia também diz que ai daquele que destruir o templo do Espírito Santo. Veja o que nos diz o subsídio teológico sobre esse assunto. A droga ilícita é aquela que, consumida recreativamente ou criminosamente, prejudica não apenas o usuário, entorpecendo-lhes os sentidos e arrancando a realidade, mas também que se acham ao seu alcance. Se considerarmos rigorosamente essa definição, incluiremos nessa classe as bebidas alcoólicas e o cigarro. Apesar de vendidos livremente, prejudicam a saúde e reduzem drasticamente a expectativa de vida do viciado. Os produtos etílicos, aliás, vêm sofrendo pesadas restrições no Brasil devido a muitos acidentes que provocam no trânsito. Nenhuma droga, até mesmo as terapêuticas, pode ser consumida recreativa ou criminosamente. Num primeiro momento, reação, no instante seguinte, crime. Por isso, a substância extraída das plantas é utilizada pela medicina, tem-se controlada de forma rigorosa. O remédio que cura, tomado sem a devida prescrição, pode matar. Se as bebidas alcoólicas e os cigarros precisam ser controlados, o que não diremos da maconha, da cocaína e de outros psicotrópicos. O uso de drogas hoje transformou-se numa religião informal que pouco a pouco vai se formalizando aqui e ali, inclusive com o apoio oficial. O que certos governos ainda não sabem é que o lucro que se obtém com os entorpecentes nada se comparado aos prejuízos que esses acarretam. Vivemos dias semelhantes ao de Faraó do Êxodo. Até mesmo mandatários acham-se enfeitiçados pela droga. Então esse é o grande mal da sociedade, esse é o grande perigo da sociedade que vivemos hoje. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade próxima a Presidente Prudente, chamada Martinópolis, e na minha época de criança, aí 35 anos atrás, não se via as drogas como se vê hoje. Se alguém usava, era escondido. Hoje, infelizmente, abertamente, pontos de drogas por todos os locais, e às vezes com condicência dos pais.
Às vezes, os pais, por amar os filhos, permitem que as suas casas virem um ponto de droga. Mas mal sabem esses pais que eles estão levando seus filhos à morte e à destruição. Porque a nossa sociedade vive, infelizmente, essa situação. Jogos de azar, uma armadilha para a família. Tudo que abarca investimento sem retorno garantido, descomprometido com a ética e a moral, resulta em sérios prejuízos para a família. A ilusão do ganho fácil. A sedução dos jogos de azar ocorre pela esperança de obter lucro instantâneo. As pessoas são atraídas pela ilusão de ganhar dinheiro rápido e fácil, sem o esforço do trabalho. E esse é o grande perigo também da sociedade do século 21. Nós estamos aqui falando de jogos de azar, mas temos exemplos aí de pessoas desonestas que se infiltraram até mesmo no marketing multinível para ganhar dinheiro à custa das pessoas, para prejudicar outras pessoas. Ele não se importa se um pai de família vai perder tudo. Ele não se importa se um pai de família será prejudicado. E ele se envereda nessas pirâmides financeiras, que são jogos ilícitos, jogos proibidos, por isso estou falando dele hoje, que é o tema da nossa aula, e infelizmente até mesmo cristão. E por que eu digo isso? Porque até mesmo nós já fomos seduzidos por essas pirâmides financeiras. Mas hoje, com a nossa consciência, devemos fugir de tudo isso que é desonesto, de tudo isso que possa prejudicar o meu próximo, o meu irmão, a minha família ou a família de quem seja, para que eu obtenha lucros desonestos. Jogo na expectativa de tirar sorte grande e assim resolver problemas financeiros. Ciente dessa realidade, o Estado não consegue ser eficaz no combate à jogatina. E ainda existem jogos eletrônicos, bem como os ilegais, como caça-níqueis e o jogo do bicho, entre outros. É um sistema que lucra e lucra muito, mas os jogadores tornam-se compulsivos, endividam-se, arruinam a família e a sua própria vida. Depositar esperança na sorte é pecado, implica não confiar na providência divina. Jeremias 17, 5 ao 7. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Os males dos jogos na família. Jogos de azar causam destruições irreparáveis no ambiente familiar. E como causa? Eu conheço pessoas que se envolveram nesses jogos de pirâmides financeiras, que arruinou a sua vida financeira e também perdeu a família. Não estou falando de casos esporádicos, eu conheço. Jogo vicia e escraviza a ponto de migrar todos os recursos de uma família para o pagamento de dívidas contraídas pelo jogador. Nele, o benefício de um depende diretamente do prejuízo do outro. E normalmente são as pessoas de baixa renda que sustentam a jogatina. Esses jogos fomentam a preguiça, a corrupção, a marginalidade e a agiotagem, a violência e a criminalidade. Jogadores compulsivos descem ao nível mais baixo para continuar alimentando o vício da jogatina. Em muitos tais casos, jogadores perdem seus empregos, o respeito de seus amigos e até o amor de suas famílias. As Escrituras nos advertem a zelar pela família. 1 Timóteo 3, 4, 5. E não cair em armadilhas, pois um abismo chama outro abismo. Salmo 142, verso 7. É isto que a palavra de Deus nos recomenda. As consequências para a saúde. Os jogos de azar, assim como o álcool, cigarro e as demais drogas, causam dependências psíquica e química. Respectivamente, em 1992, conclui-se que jogar os jogos de azar
faz mal à saúde, incluindo o jogo compulsivo no Código Internacional de Doenças. Quando em crise de abstinência, o jogador sofre com temores, náusea, depressão e graves problemas cardíacos. Cerca de 80% dos viciados em jogos de azar relatam algum tipo de ideação suicida, como uma forma de fugir da vergonha moral e de suas dívidas. Tal como outros viciados, os jogadores compulsivos tendem ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas, maltratar o próprio corpo, insensatez e afronta contra o dom da vida outorgada por Deus. 1 Samuel 2,6, Efésios 5, 29, 30. Então veja que são dados científicos, são comprovações verídicas, né? Não estamos aqui simplesmente falando de algo que não acontece. Subsídio teológico, de acordo com o pastor Tony Evans, em seu livro Loteria e Jogos de Azar, alguns problemas a se considerar. O primeiro problema é a da cobiça ou ambição, 1 Timóteo 6,1. Em Provérbios 28, 22, lemos: aquele que tem o olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Segundo problema é o da confiança. Se a pessoa recorre a jogos ou à sorte, é porque não confia na providência divina. Terceiro problema é o da produtividade, ou seja, do trabalho eficaz. Se o crente resolve jogar pensando em deixar de trabalhar, isso não é correto. Em Efésios 4, 28, lemos: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. O quarto problema é o da sabedoria. Sabemos que a jogatina baseia-se no fato de que quanto mais pessoas jogam, menos delas têm condições de ganhar. Os barões das loterias é que lucram, a maioria perde. O crente deve edificar sua casa com sabedoria e não com o jogo de azar. O quinto problema é o do vício. O vício do jogo leva a pessoa a uma compulsão que a obriga a jogar mais e mais na esperança de superar as perdas. O indivíduo torna-se escravo do jogo. Começa com dinheiro, depois entrega a roupa, os sapatos, o relógio, os bens e, por fim, a honra. Isso que acontece dentro do jogo. Muitas pessoas hoje perderam o respeito da sociedade. Muitas pessoas hoje perderam a honra. Muitas pessoas hoje, quando ele encontra alguém que ele enganou, levando para o jogo de azar, de mentira, pela pirâmide financeira, ele atravessa para outra rua, porque ele tem medo que aquela pessoa venha cobrar o dinheiro que ele enganou aquela pessoa. Então, tudo isto é porque se mete em coisa que a palavra de Deus proíbe. Parte 3. Vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. A vitória do cristão contra os vícios e os jogos de azar engloba a sobriedade, a honestidade e a fidelidade ao autor da vida. A bênção da sobriedade. A expressão grega nepalios refere-se à sobriedade em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. O dicionário indica que, ao contrário de embriagado, a palavra se implica a pessoa que está esperta, consciente e capacitada a discernir. O termo também é usado para identificar a vida equilibrada. Trata-se da virtude do que controlam as paixões da carne. Gálatas 5, 24. Desse modo, a sobriedade abrange o comportamento moderado, a mente sã, o bom juízo e a prudência. Romanos 12, 3, 1 Timóteo 1, 5, 2 e 1 Timóteo 1, 7. A orientação bíblica é de abstinência de toda a imundícia, inclusive a dos vícios, a dos jogos de azar. Título 2:12. Observemos a exortação do apóstolo quanto ao vinho. Efésios 5:18. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso mar
de orientação. A palavra de Deus é a nossa bússola, que nos conduz ao lugar certo. É o nosso cajado para o deserto. É o nosso leme do nosso navio. A palavra de Deus é o marche que sustenta o avião. A palavra de Deus, ela tem que estar impregnada nos nossos corações. Como disse o salmista Davi, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cristão precisa estar com a sua vida guardada pela palavra, para fugir da prostituição, para fugir das drogas, para fugir do álcool e para fugir do jogo de azar. Porque tudo isto que se torna um vício é pecado diante do Senhor. Honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo, mas conduz seus negócios temendo ao Senhor. Salmo 112, verso 1 ao 5. Não retira seu sustento da jogatina, à custa de quem perde dinheiro nos jogos de azar, enganando e defraudando. 1 Tessalonicenses 4, 6. O verdadeiro cristão não busca amparo na sorte, mas provê a si e a sua família por meio do trabalho honesto, com o suor do rosto. Gênesis 3,19. A fidelidade do cristão é com a palavra de Deus, mesmo que alguns vícios e jogos de azar sejam lícitos pelas leis do Estado. O salvo em Jesus não se permite contaminar. Os ensinos e os princípios bíblicos devem pautar a vida dos que são fiéis ao Senhor. Salmo 119, verso 105. Então a recomendação a mim, pastor Paulo Delanhese, a você que vai me ver neste canal do YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, é que como cristão verdadeiro, você não pode apoiar, incentivar ou participar de qualquer tipo de jogo. Quem fala isso? Pastor Paulo Delanhese? Não, a palavra de Deus. A gente podemos ter errado no passado. Você pode ter errado no passado. Mas hoje, que temos o conhecimento da verdade, não devemos continuar no erro. Tem um ditado, não é bíblico, mas é até certo ponto verdadeiro, que errar é humano, mas continuar no erro é burrice. Então Deus convida a mim e a você a sermos sóbrios e honestos. Não podemos jamais ser desonestos. Não podemos jamais nos enriquecer à custa da pobreza de outro. Não podemos jamais prejudicar o nosso próximo quando temos a consciência da verdade. Essa é a recomendação da palavra do Senhor. O subsídio bibliológico nos diz que o cristão e os vícios e os jogos não pode e não deve ser visto como comum. Vermos um crente em Jesus Cristo na jogatina. Jamais isso pode ser visto como comum, como algo normal. O viciado em bebida, drogas ou em outro tipo de agente destruidor da moral, dos bons costumes ou da saúde. Mas há muitas pessoas que são tentadas a buscar o ganho fácil, tendendo a sugestões de pessoas incrédulas, que não se pautam pela ética cristã, baseado na Bíblia Sagrada. Um certo irmão numa igreja foi visto por diversas vezes num local de jogo de bicho. Indagado a respeito, respondeu que não havia nada demais, alegando que gastava apenas uma pequena importância, tentando fazer uma fezinha, com o intento de aumentar sua renda para outra. Mas essa não é a vontade de Deus para seus filhos. Além dos jogos, os vícios são inimigos corriqueiros que atacam lares em todo o mundo.
destruindo vidas e famílias. Eles também prejudicam lares cristãos. Na época em que vivemos, há uma onda de liberalismo que não vê pecado em quase nada e favorece práticas perigosas, que pode levar à destruição espiritual disfarçada de coisas que não têm nada a ver. Meditemos nesse tema e busquemos o entendimento com base na palavra de Deus. Então essa é a recomendação do Senhor para mim e para você. Que possamos atentar à palavra de Deus, não ao tema simplesmente da aula que o pastor Paulo está falando hoje, ou que outros pastores irão falar, mas atentarmos a Deus e a sua vontade. A conclusão diz: os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. Os vícios escravizam e destroem a vida e as famílias. De igual modo, faz os jogos de azar. Portanto, o cristão deve abster-se da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento de sua casa. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6, 12. Então aqui está a recomendação final dentro desta conclusão. Que Deus possa abençoá-lo. Que Deus possa dar o discernimento a você, homem e mulher de Deus. Não importa se até hoje você viveu no vício, não importa se até hoje você praticou jogos de azar, não importa se até hoje, mesmo você sendo cristão, você tenha participado de pirâmides financeiras ou tenha enganado as pessoas. O que importa é que agora, a partir deste momento, você tome uma atitude de homem e de mulher de Deus, e que você mude o seu caráter e que você paute a sua vida pela verdade. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos, curta no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, e também compartilhe com os seus amigos, nos seus contatos, pois Deus tem uma palavra ao seu coração.